Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. 10 horas e 1 minuto agora, o pregão está prestes a abrir a qualquer momento. Nós temos aqui o dia 24 de janeiro de 2014, sexta-feira. Bom, o mercado no início do pregão ele se encontra na seguinte situação: fractal da morte aplicável, ou seja, temos aí a configuração do preço no formato do fractal da morte, que é uma técnica que permite a gente prever os sinais falsos na média azul aqui. Então nós temos duas médias, média azul e média cinza, são duas médias para entrada operacional. E no caso, o fractal da morte permite que eu entre nas operações apenas se o fractal da morte não me permite entrar na operação se for o sinal dado na média azul, certo? Então, o mercado já abriu aqui com gap já bem longe da média. E se voltar, então vou ter que estar reanalisando, porque o fractal da morte ainda se aplica se o preço voltar para a média azul. Então a gente vai ter que operar rompimento de consolidação. Eu decidi operar rompimento de consolidação depois de testes, porque eu descobri uma técnica para operar rompimento de consolidação que realmente tem um índice de acerto muito bom. Eu estava pensando em deixar para o mês que vem, mas eu já fiz vários outros testes que já comprovaram a eficácia da tática e eu vou poder estar utilizando. Hoje mesmo eu vou começar a operar e fazer a demonstração dessa técnica de rompimento de consolidação. Portanto, se o preço voltar aqui, a gente só vai entrar se houver o rompimento de consolidação. Se consolidar e romper a consolidação, a gente entra. E se o preço voltar para a média cinza e der o sinal de venda clássico do Trade System, clássico da estratégia, estarei executando uma operação vendida descoberta, fazendo manejo de risco. Atualmente, 10 horas e 26 minutos. Vamos analisar aqui então o horário, 10h26. Muito bem. Então o mercado, pessoal, fez esse pivô de baixa. Temos aqui um fractal da morte, que é um fractal quando ele aparece os sinais na média azul aqui, que é um ponto de entrada operacional, no caso vendido, porque o preço está abaixo da média cinza e isso indica pressão de venda. Quando isso acontece, tem chance de dar stop aqui do preço consolidar, mas além disso, a gente tem uma zona do Congestion Profit. Então eu tenho o fractal da morte, além do fractal da morte, eu tenho o Congestion Profit, que é uma zona de alto risco de consolidação e prejuízos que podem acontecer. Então, eu só vou poder operar rompimento de consolidação. E se realmente acontecer o fractal de explosão dentro dessa consolidação, se explodir para baixo, se romper para baixo, realmente vai ser fantástico, porque a gente tem aqui uma projeção muito grande aqui a nível percentual. Nós temos aqui 0,77%. Então, imagina uma consolidação fazendo fractal de explosão, que é o fractal que realmente indica com alta probabilidade que haverá a explosão da consolidação e vai dar uma tendência e o trader pode entrar.
e tem alta probabilidade de acerto. É por isso que a minha operação de rompimento de consolidação tem esse fractal de explosão dentro e o conceito de candle de ignição, que é o candle que confirma a probabilidade do fractal de explosão realmente estar acionando um grande movimento do mercado a favor do trader. Bom, a gente tem aí 10h34, vamos aguardar. Se acontecer, eu realmente vou estar entrando, porque tem chance realmente do mercado fazer uma queda muito boa se acontecer um rompimento. 10h35, aconteceu um sinal de venda aqui, do rompimento desse maruboso positivo exatamente na média azul. Houve o rompimento da mínima. E esse é o sinal de venda do meu trade system, da minha estratégia. Mas existe a zona do congestion profit aqui aplicável. Então tem 80% de chance de dar errado. Certo? E o nosso stop está aqui ó, em 28,10. Ou seja, é muito provável que o preço atinja os 28,10 dando um stop. Agora mesmo pode ser que atinja. Aí, ó. Mais um stop, mais um prejuízo evitado. Então, lição de day trader, toda aula de day trade eu vou estar dando uma lição que também vai servir para qualquer tipo de investimento. Compensa ficar operando o dia inteiro? Tem que operar o dia inteiro? Tem que operar todas as oportunidades? Não. As melhores oportunidades na bolsa são a minoria. Então, você pode ver até a quantidade de operações que eu faço por mês. São poucas operações. E tem traders que ficam o dia inteiro operando e às vezes eles ganhariam muito mais operando menos. Foi o que eu descobri comigo. Antes eu ficava no day trade, quando eu era iniciante, o dia inteiro. Depois eu fiz estatísticas, inclusive eu vou até fazer um vídeo sobre as estatísticas do meu método para vocês verem que incrível, que realmente operando menos tempo eu tenho mais lucro. E se eu opero durante a maioria do tempo, o mercado me tira a maioria dos lucros e às vezes me dá até prejuízo. Então não é para operar toda hora e ponto final. Tem a hora certa para operar. E aqui deu uma violinada, né? Fez o sinal de venda, mas violinou. Deu outro sinal de venda aqui que também pode dar errado. Isso serve então como lição e aprendizagem para vocês. Muito bem, pessoal. Então houve aqui a violinada que eu acabei de falar antes. O horário agora 11 horas. Houve a violinada. Não houve o fractal de explosão aqui para a gente operar rompimento de consolidação. Conforme eu falei. Deu violinada e ó. E o segundo sinal, depois da violinada, voltou tudo. Se eu tivesse entrado, eu teria saído com um pequeno prejuízo de 1 centavo, 2 centavos. Pela técnica de break-even. Certo? Então perderia dinheiro de novo. E depois ainda atingiu o nosso stop, que estava onde? A 28,12. A 28,11, aliás, aqui o nosso stop loss. O preço atingiu. Então isso é para vocês verem que nova lição de day trader. Não tem esse negócio de ficar operando o dia inteiro ou toda hora. Tem a hora certa para operar. E você precisa descobrir através de uma estratégia que você precisa montar para identificar esses momentos certos que tem alta probabilidade de você acertar. Porque senão, se eu tivesse operado isso aqui, essas condições técnicas aqui e outras mais, provavelmente eu estaria no prejuízo, certo? Ou eu teria pouco lucro, ou eu teria andado de lado, ou seja, ganho dinheiro e depois devolvo tudo para o mercado. Isso acontece demais, então eu consigo detectar essas condições desfavoráveis no mercado através da minha técnica, que tem o Congestion Profit, tem o Break-Even, tem o Fractal da Morte, que são tecnologias inéditas na análise técnica, que permite que você preveja os prejuízos com 80% de chance de acertar. Então você consegue filtrar os melhores sinais. E você consegue entrar nos melhores sinais que tem mais alta probabilidade. E além disso, você tem o Break-Even, que quando você entra na operação, você sabe se a operação vai dar errado. Então você consegue diminuir o prejuízo saindo antes de dar stop. Saindo antes de atingir o seu prejuízo completo. Eu venho fazendo isso direto. Então, é sobre isso que eu falo, pessoal. Isso aí permite a sobrevivência do trader. Eu opero no mercado tranquilamente, porque eu consigo sobreviver nos períodos difíceis com pouquíssimo prejuízo. E nos períodos bons eu consigo arrancar do mercado muito dinheiro. E é isso que a gente precisa fazer.
Pessoal, então houve aqui o rompimento da zona do Congestion Profit. Pode até dar um sinal de venda aqui, tá? Mas existe aqui uma distância muito grande da média cinza, que é o ponto de entrada operacional ideal. E existe uma condição técnica muito boa aqui que indica realmente que o mercado pode cair. Então, se acontecer um sinal de venda aqui, se der certo, eu não vou entrar por questão de disciplina, porque as probabilidades da estratégia funcionar e me dar o lucro no final do mês, e principalmente no longo prazo, é operar quando o preço está um pouco mais perto, com um range de 2 centavos em relação a essa média cinza aqui. Mas pode dar certo o sinal, eu não vou operar. Tá? Mas se o preço voltar para cá, tomara que volte. São 11h16 ainda, tem que mostrar o horário para vocês aqui. 11h10, 11h16, tem que atualizar aqui. E se o preço voltar para cá, eu estarei iniciando a operação. Vendida a descoberto. 11 horas e 42 minutos. Bom, fiz a entrada operacional. Veja, esse sinal era um sinal ambíguo. Não entrei. Nesse aqui eu já entrei. Esse sinal tem muita chance, uma chance enorme do mercado dar uma queda, certo? Fiz a entrada operacional aqui em 1.2828, só que eu entrei a 1.2827, excelente entrada até, 1 centavo além do projetado. E o start de compra, de limitação de prejuízo, 28,34, tá? Então segue aqui a operação. Estarei então seguindo tendência. O nosso alvo se encontra 28,01, certo? Entrada operacional aqui, certo? Nesse ponto aqui em 28,29. O stop está nessa reta vermelha aqui em 28,34, certo? E olha o tamanho do meu prejuízo para estar ganhando tudo isso. E além disso tem a alavancagem inteligente inclusa, ou seja, se eu acertar esse alvo... Bom, pessoal, nossa operação agora já mudou, então estou fazendo a videoaula. É difícil realmente fazer a videoaula e operar, mas eu faço o possível. Aqui vai atingir nosso break-even, tá? Então meu stop estava ali em cima, já passou para cá, ou seja, o risco da minha operação é essa coisinha pequenininha aqui para estar ganhando tudo isso. E se atingir esse ponto, se o preço for aqui para 28,31, aliás, aqui, né? Não atingiu ainda não. Muito provavelmente vai dar o stop. Então meu prejuízo estava lá em cima, certo? Meu prejuízo estava aqui e passou para cá, porque segundo técnicas e estatísticas que eu utilizo, depois de se arriscar na operação, se atingir esse ponto, muito provavelmente vai dar prejuízo completo. Ou seja, eu vou estar perdendo... Aí, atingiu já a minha ordem, tá? Então, até deu um gap aqui, passou, eu cheguei a sair a 28,32, certo? E eu tive um prejuízo diminuído. Diminuído até bem legal, aí foi cerca de 0,22 mais ou menos, que eu devo ter perdido. E é muito provável que vá atingir esse ponto. Então, isso aí, se atingir esse ponto, a operação não foi perdedora, mas ela foi otimizada no que diz respeito à diminuição de prejuízo. Então tem chance de 80% agora do preço voltar e dar stop, de dar prejuízo. E eu saí antes, porque existe essa probabilidade. E o meu alvo, para vocês verem, era aqui embaixo. Então uma operação perdedora, mas... Aí, ó. Tá quase atingindo o nosso alvo lá. Então me arrisquei na operação. Tava com prejuízo aqui na operação inicial de 0. Aí, ó. Acabou de dar o stop. Então isso é fantástico. Por quê? Eu entrei na operação. Meu risco inicial era aqui em cima. Tá? Daí o preço fez um movimento específico e daí a minha tecnologia já me disse, olha só, você entrou na operação, mas se o preço atingir um certo ponto, ele pode dar a violinada ou ele pode te dar stop. Então você sai fora, assume um prejuízo aí de 0,20%, porque é muito provável que você vai tomar o prejuízo de 0,3%. E sem a falta de liquidez, se tiver sem liquidez, provavelmente você vai estar assumindo um prejuízo de 0,35% a 0,40%. Então, mais uma vez, o break-even, a nossa tecnologia funcionando para minimizar os prejuízos. E o principal, nosso alvo aqui embaixo, que é um alvo
calculado de acordo com certas técnicas e estatísticas também. Muito provavelmente, se o preço atingisse esse ponto, ele voltaria a tudo, então a gente sairia aqui. E essa coisinha pequenininha, esse risco pequenininho para estar ganhando tudo isso, certo? Então tá aí, pessoal, deu 0,26% de prejuízo, né? Vocês podem ver que no home broker tá aparecendo 190 ali, mas tem as taxas e emolumentos. Não estava muito alavancado, estava só com 107 mil aqui alavancado, mas se eu atingisse o meu alvo em 2801, ia ser aí cerca de R$1.000 aí de lucro. Então eu tava com risco de R$250 para estar ganhando 1.000, mais ou menos. Então isso significa um risco ganho de 4-1. E eu evitei o prejuízo completo que acabou de dar, conforme vocês viram no gráfico. Pode ser que esse sinal aqui que acabou de dar é ambíguo, tá? Então pode ser que ele não dê certo também. E tinha esse outro sinal de venda que também não deu certo, porque estava ambíguo, que eu consegui acertar, que realmente não daria certo. E fora os stops que a gente evitou. Então, eu poderia ter tido muito mais prejuízo do que eu tive. Mas veja o nível de prejuízo que eu estou tendo quando o mercado não está tão bom, não está funcionando tão bem. Hoje não funcionou tão bem, mas o meu prejuízo foi pequeno. Quem não tem essas técnicas perderia muito mais dinheiro. Então, nos períodos que não são tão bons, simplesmente eu estou acumulado aqui cerca de... Isso aqui é... Ah não, isso aqui eu coloquei a simulação do ganho, né? Mas aqui eu estou com 0,20% de lucro na Vale ainda esse mês, só que considerando taxas, aqui está o preço médio. Se for considerar o valor real, provavelmente eu devo estar com 0 ou 0,5, 0,05, 0,10% de lucro só. Mas eu estou sobrevivendo esse mês que está mais ou menos bom, certo? A gente tem mais dias e vamos então continuar na força com bastante dedicação e disciplina para arrancar dinheiro do mercado no final do mês. Segue aqui o home broker com a comprovação das operações reais envolvendo capital real mesmo, não é simulação. Então tá aqui, ó, boleta, R$190 de prejuízo. Era para eu estar tomando um prejuízo de R$300 aqui e foi evitado, conforme foi esclarecido na videoaula. Com sucesso, então a operação a gente diminuiu o prejuízo e nós temos aqui venda 3,8 kg, 28,27 o preço médio e depois a recompra no start de compra. Era para recomprar com a 28,31, mas foi a 28,32 porque faltou liquidez e deu até aquele gapzinho que vocês viram no gráfico. Então isso aí foi a nossa sexta-feira. Estamos acumulado aí cerca de 0,20% até hoje. Ó, só 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações só. Se eu tivesse feito mais operações, não teria dado certo. Então, isso é para vocês verem que realmente o que importa é fazer operação de qualidade.